Pessoal, estamos voltando àquela aula que finalizamos no último encontro da gente, quando falávamos em cenose, explanamos de forma geral. Agora vamos ver os tipos de cenose. Então, as relações harmônicas, que são positivas, com vantagem, e as desarmônicas, que são negativas, com desvantagem. A relação harmônica na mesma espécie, nós temos 3 casos: sociedade, população e reunião. Sociedade pressupõe o bem comum, pressupõe a organização com divisão de trabalho e função. Exemplo, abelhas, cupim, formigas, os insetos sociais. Existe uma divisão de trabalho aí. População. População foi um ato falho aqui, gente. Na verdade, você troca aqui a palavra população, você troca por colônia, onde colônia, que é uma população, mas colônia é quando existe o ajuntamento, o agrupamento. Então, o agrupamento físico, um gruda no outro. Exemplo, corais, Recife coralino, ali você tem um grudadinho no outro. Na reunião, a reunião ela é diferente das duas anteriores. Enquanto essas aqui são definitivas, essa aqui é transitória. Ela existe um pouco tempo devido a um estímulo. Terminou o estímulo, acabou a reunião. Você derrubou lá mel e não limpou, assine formiga. Reunião, graças a um estímulo. Cachorrinha está no cio, ela sai aquela cachorrada atrás, assim, parece, né? Estão em busca do quê? Feromônio, que a cachorrinha está liberando, que atrai. Terminou o cio da cadelinha, cachorrada vai para casa. Então, reunião depende de um estímulo. Por exemplo, cachorra no cio dos animais. As relações, agora, harmônica em espécie diferente, nós temos comensalismo. A palavra está batendo, comensal. Aquele que come alguma coisa, ele come o resto do outro. O tubarão, por exemplo, quando ele come e faz aquela lambança, tem aqueles peixinhos ali, aqueles peixinhos a remo, peixe-piloto, se alimenta dos restos, comensalismo. O protocooperação e mutualismo são relações bilaterais, em que a vantagem é para os dois. Nesse caso aqui, por exemplo, a vantagem para o peixinho que está com o tubarão e para o tubarão é diferente. Aqui não, tem que ser bom para os dois. A diferença entre protocooperação e mutualismo está no grau, na intensidade. Enquanto que na protocooperação é bom para os dois, o mutualismo é muito melhor. É vital. Na protocooperação não é vital. Por exemplo, aqui de protocooperação, jacaré e palito, pássaro palito. O pássaro palito, quando o jacaré come, abre aquela bocarra, o palito vem lá e limpa o dentinho do jacaré. Gente, é bom para o jacaré? Claro. É bom para o palito? É. E se morrer o palito? O jacaré só piora o hálito, vai continuar vivendo. Então, é importante, mas não é vital, certo? Ah, mas o jacaré não come o pássaro palito, professor? Não. Por quê? Não sei. Você não come a tua escova de dente, ele não come a dele, certo? Agora, mutualismo. No mutualismo, a relação é vital. Um não existe sem o outro naquelas condições. Exemplo de mutualismo. Líquens. O que é líquens, professor? Associação de algas e fungos. Se não tiver alga, não tem líquens. Se não tiver fungo, não tem líquens. É uma associação obrigatória. Ou ela existe com os dois, ou ela não existe. Isso é mutualismo. Relações desarmônicas. Agora observe aqui. Nocivas, sem vantagem. Na mesma espécie. Não é comum seres da mesma espécie sacanear um com o outro. Então, nós temos só um caso aqui, ó. Relação desarmônica na mesma espécie, canibalismo. Quando? Quando, por exemplo, o porquinho, a porca estressada ou com fome, come o filhotinho. Aí está ocorrendo um canibalismo. Um ser come o outro da mesma espécie. Porque se for de espécie diferente, ó, na mesma espécie, a gente chama de canibalismo. Se for em espécie diferente, a gente chama de predatismo e configura uma relação interespecífica. Parasitismo. Parasitismo é quando um ser vive às custas do outro. Exemplo, solitário dentro de você. Você come um X-bacon, a solitária fica com o bacon, você fica com a alface. Brincadeira à parte, mas é uma relação com prejuízo. Causa dano, normalmente causa doença. Amensalismo. Amensalismo é quando uma espécie
libera alguma substância que inibe o desenvolvimento da outra. Existe até um sinônimo para isso aqui, chamado antibiose, que remete você a pensar em antibiótico. Isso mesmo, antibiótico. Por exemplo, o antibiótico mais famoso é a penicilina, que é extraída do penicillium, que é um fungo. Então, uma substância de fungo inibe o desenvolvimento de bactéria. Um ser inibe o desenvolvimento de outro ser, ou de outra espécie. Isso é chamado de amensalismo. Acho que deu para você ter uma ideia de como são as relações biológicas na natureza. A gente se encontra logo com outro assunto. Um abraço, até a próxima.